Como é habitual, às sextas-feiras, contamos com o comentário da atualidade de Vítor Ramalho. Vítor Ramalho, muito bom dia. Obrigada pela sua presença. Vamos falar, inevitavelmente, do Orçamento do Estado. Já foi aprovado na Generalidade. Como é que vê esta aprovação com uma discussão bastante acesa no Parlamento? Vejo mal a dois títulos. Primeiro, relativamente à discussão ao debate no próprio orçamento, que não foi às questões de fundo, a pretexto de um conceito, aliás, errado, que foi aplicado pelo Primeiro-Ministro, de refundação do memorando. Os parlamentares consumiram praticamente as suas energias devotando a atenção a este conceito e fustigando-o. Isto do lado da oposição e do lado da maioria a defesa deste conceito, o que significa que aquilo que é o orçamento em si mesmo e as consequências para os portugueses ficou marginalizado, bastante marginalizado a meu ver. O orçamento vai ter consequências sérias na vida dos portugueses, quer do ponto de vista coletivo, quer do ponto de vista individual. Vai ter desde logo porque, utilizando juízos, inclusivamente de personalidades que são próximas do governo, como Bagão Vélez, trata-se de facto aqui de um orçamento que tem uma bomba atómica fiscal. Eu queria recordar que, praticamente, a concepção do orçamento foi gizada na componente das receitas e, dentro delas, no agravamento muito sério da carga fiscal. Muito sério. Nós temos praticamente um agravamento ao nível do IRS de cerca de 30%. E é útil também recordarmos que esse agravamento se repercute nos rendimentos mais baixos, penalizando inclusivamente o primeiro escalão, porque houve uma diminuição de escalões e o primeiro escalão até 7.000 euros é fortemente penalizado, e depois consideram-se ricos personalidades, ou pessoas melhor, que têm rendimentos anuais da ordem de 80.000 euros. Ora, isto é dificilmente compaginável com qualquer conceito de riqueza que exista hoje consagrado, mesmo do ponto de vista económico. Por outro lado, nós não podemos deixar de ter presente a sobretaxa de 4% que foi criada agora. Neste quadro, e repescando a própria execução orçamental do orçamento para este ano, o que é que nós verificamos? Verificamos que o déficit se agravou, na previsão que era de 4,5% passou para 6%, o que implica que a previsão que tinha sido feita para o ano, de alcançarmos o déficit de 3%, a estimativa é da ordem de 4,5%. Quer dizer, todos os indicadores económicos que havia para 2012, quer ao nível do déficit, quer ao nível da dívida, quer ao nível do desemprego, agravaram-se fortemente. Eu não vejo como, de maneira nenhuma, será possível, no primeiro trimestre, nós termos uma execução orçamental com este orçamento que seja minimamente sustentável com as premissas com que ele parte. Não é possível isso. E, portanto, nós estamos aqui à beira de questões políticas de enorme gravidade, com repercussão, como comecei a dizer no princípio, na vida das pessoas e no coletivo. Esta situação é verdadeiramente bizarra, desculpar-me-á que lhe diga, durante o debate do orçamento não se ter referido de forma clara que, para além das contrapartidas económico-financeiras exigíveis pelos empréstimos que externamente nos estão a ser concedidos através daquilo que se comumente designou por memorando de entendimento, portanto, a ausência no debate daquilo que hoje começa a ser claro, que o Governo aceita pagar um preço político muito sério a Portugal e aos portugueses, admitindo que a renegociação da dívida, ou lá o que seja, envolve a possibilidade de técnicos estrangeiros poderem, sobre o nosso país, definir o que é que são funções de soberania. Isto não lembra a ninguém. Isto é uma capitulação e a assunção do que nós vivemos sob um protetorado que nenhum cidadão digno desse nome pode aceitar, sinceramente. Está-se a referir em particular à presença do FMI para agora desenhar os cortes na despesa? Que não são apenas a pretexto de cortes na defesa. O que se está a fazer
é envolver técnicos estrangeiros na definição do que são funções de soberania. Ora, as funções de um Estado, aquelas que são funções de soberania, são definidas pelo próprio Estado e pelos titulares dos órgãos de soberania que emanam do próprio povo. É assim que diz a Constituição. Essa discussão deveria estar a ser feita entre o Governo e os restantes partidos, inclusive com o Partido Socialista? Eu acho que essa discussão não tem discussão quanto à circunstância de serem os portugueses a definirem quais são as funções de soberania. Não tem discussão. E mais, é tão caricato isto que nós vemos, e eu isso aí não aceito, alegados analistas como o Dr. Marques Mendes, que depois é erguido como um analista com grandes conceitos e reconhecimento público, mercê da audiência que tem no canal onde presta informações. É ser porta-voz do governo, eu nunca vi isto na minha vida. Porque realmente não é analista, é um porta-voz do governo. O governo não teve a coragem de, no Parlamento, tomar posições claras sobre esta situação das funções de soberania. E vem um dito analista, a mando do governo, dizer o que é que o governo vai fazer. E, pasme-se, chega ao ponto de dizer, como se o país fosse de facto um protetorado, que as próprias florestas podem vir a ser privatizadas e quase todos os serviços públicos do Estado. Eu não sei se nós já perdemos, o povo português não perdeu seguramente a dignidade, mas é preciso fazer muita atenção na linha que estamos a seguir. Eu refiro-lhe isto porque analistas completamente insuspeitos, mas pessoas patriotas que não são da oposição, refiro-me ao próprio Bagão Félix, como é evidente, é insuspeito, refiro-me ao Pacheco Pereira, refiro-me à Manuela Ferreira Leite. Nós podemos não estar de acordo, mas sabemos que são pessoas que pensam e que têm uma posição muito clara relativamente à defesa do país. Isto é inaceitável. Portanto, ou nós arrefiamos caminho, ou eu começo a ver com muita preocupação, devo-lhe dizer, as consequências, para além de económicas e financeiras, políticas. Nós podemos estar a resvalar para contornos de uma intervenção musculada ao nível do Estado, que vulgarmente se designa por ditadura, que vários analistas isentos começam a admitir, porque começa-se a abrir o caminho exatamente para isso, com o descrédito absoluto dos políticos, dos partidos, e a criar-se um quadro muitíssimo perigoso. Mas acredita que esta questão da refundação, como o Passos Coelho lhe chamou, do Estado e das funções do Estado, deve ou não ser uma questão central para o país nesta altura? Ouça, hoje o analista insuspeito também, o Vasco Polido Valente, refere que o governo começou pelo fim. Quer dizer, deixou a situação emaranhar-se num caldo de contradições insanáveis, quando agora, completamente atolado num pântano, vem repescar uma situação que a ter tido lugar era no princípio e não no fim da linha. No fim da linha, a submissão a interesses estrangeiros é óbvio que é total. Quando, e sobretudo, o claudicar de objetivos traçados pelo próprio governo são evidentes. Eu peço imensa desculpa do que vou dizer, mas está na cara dos resultados alcançados pelas metas traçadas pelo próprio governo, que há aqui um incumprimento clamoroso. Há um incumprimento no déficit, há um incumprimento na dívida, há um incumprimento no desemprego, há um incumprimento na própria avaliação do consumo, há um incumprimento nas exportações, que é apresentada como a única situação positiva, quando, atenção, o que é que se está a ocorrer? Como o definhamento da economia é absoluto, as pessoas deixam de consumir, deixam de importar, inclusivamente, bens essenciais para o desenvolvimento económico, e como o país está depauperado, há uma ocorrência que se verifica hoje em cerca de 4.000 empresas que abriram de compra de ouro, em que as pessoas já estão a vender os anéis para preservarem os dedos. Esse ouro é fundido, tem como destino a Bélgica e depois é exportado em quantidades muito significativas, superior a 1,3% já do PIB. Portanto, se considera que isto é positivo para a balança comercial, quando o país está a ser depauperado e, simultaneamente, o que existe são fenómenos de conjuntura, nomeadamente no setor da energia, que são temporários, e se isto é apresentado como uma questão muito positiva, porque o país está a empobrecer, quer dizer, eu não sei para onde é que nós estamos a ser conduzidos.
nós estamos numa situação, os patriotas e as pessoas de bem, independentemente da posição política que tenham e da avaliação que façam disto tudo, não é já um problema partidário. Isto é um problema nacional muito sério, seríssimo. Nós estamos a ser empurrados para o abismo. Eu devo lhe dizer com toda a franqueza que é isso que eu vejo. Isso não há aqui um clamor de protesto relativamente à paragem desta política. Isso é fundamental, sobretudo da parte do Presidente da República, que foi eleito para alguma coisa, não foi eleito para estar calado. Sinceramente, foi eleito para intervir. É a função que ele tem, num período tão difícil, tomar posições claras sobre isso. Você começa a ter aqui declarações perigosíssimas do ponto de vista da avaliação e da análise. Desde logo, em pessoas que dizem ser analistas, que são portas-vozes do governo. Quer dizer, eu nunca vi nada disto em parte nenhuma do mundo. Não é possível isto ser assim. E tem que ser dito desta maneira. Em segundo lugar, o caminhar deste orçamento, começou por me fazer esta pergunta, que toda a gente já viu que não vai ser cumprido, não é possível ser cumprido. Bom, o que é que vai suceder quando nós, na 7ª avaliação, que é em março, concluirmos que este orçamento não vai ser cumprido? O que é que será a seguir? Bom, para além de terem levado totalmente as funções do Estado soberanas a um beco sem saída, como diz hoje o Vasco Polido Valente, e bem, bom, se nós não paramos esta situação, estamos a caminhar a passos larguíssimos para posições muito complicadas para os cidadãos portugueses e para o país. Vítor Ramalho, muito obrigada pelo seu comentário aqui nesta primeira hora. Fazemos um curto intervalo, voltamos já a seguir. Até já.